Sabe, tem uma passagem na Bíblia que, se a gente lê de primeira, soa até meio canibalística. São palavras de Jesus que chocaram o pessoal há 2000 anos e, olha, continuam gerando debate até hoje. Então, vamos juntos desvendar o que realmente significa João 6,53. Pesado, né? A imagem de comer carne e beber sangue uau, muito provocativa. E de propósito. Se essa frase causa um certo desconforto ou confusão, saiba que isso não é de hoje. Os próprios discípulos de Jesus ficaram de queixo caído. Mas é exatamente aí que a interpretação se torna a grande chave de tudo. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse: ir além da primeira impressão da leitura literal. A análise que vamos explorar argumenta que, por trás dessa declaração tão chocante, existe um significado espiritual riquíssimo. Vamos ver como isso funciona. E aqui está o pulo do gato. A análise que a gente está seguindo defende que Jesus não estava de forma alguma falando de um ato físico. Ele usou uma metáfora superpoderosa para ensinar uma verdade fundamental sobre o que é a fé. Para a gente conseguir entender a parte mais difícil, a da carne e sangue, primeiro a gente precisa pegar a metáfora base que Jesus usa nesse discurso todo, o pão. Vamos ver como ele constrói essa ideia. É uma excelente pergunta, né? Por que justo o pão, de tanta coisa no mundo, por que esse alimento tão comum, tão do dia a dia, virou o símbolo de algo tão divino? A resposta, segundo a nossa fonte, está justamente nas qualidades mais simples e cotidianas dele. Pensa só um pouquinho. O pão é essencial, é diário, a gente não enjoa, ele nos sustenta e ainda por cima é versátil. Essas qualidades físicas acabam se tornando um símbolo perfeito. A fonte argumenta que é exatamente assim que o sustento espiritual de Cristo deve ser visto, como uma parte constante e vital da nossa vida. A fonte também vai buscar uns paralelos bem interessantes lá no Antigo Testamento. Tanto o maná, que foi aquela provisão temporária no deserto, quanto o trigo, que já era o alimento permanente na Terra Prometida, são vistos como figuras que apontavam para Cristo como o provedor definitivo de tudo. Certo, com essa base do pão bem estabelecida, vamos agora mergulhar na parte mais desafiadora da passagem. Como é que essas imagens de carne e sangue se conectam com a ideia de fé? A interpretação central que a análise nos traz é esta. Comer e beber, nesse contexto, é uma metáfora para um ato de apropriação espiritual. Significa aceitar e trazer para dentro de si, através da fé, o poder do sacrifício de Cristo. E olha, a análise aqui vai ainda mais fundo e aponta para duas palavras gregas diferentes usadas para comer. Uma, fadim, sugere um ato único, pensa como se fosse o momento inicial da fé. A outra, trogen, já dá uma ideia de ação contínua, tipo continuar se alimentando, que representaria a fé diária que nos sustenta. Bem interessante, né? É claro que, ao ver comer a carne e beber o sangue, muita gente pensa na hora no ritual cristão da comunhão, a ceia do Senhor. E a nossa fonte aborda essa conexão de frente. A grande questão que fica no ar, então, é esta. Será que Jesus estava instituindo ou se referindo só e unicamente a esse rito específico quando disse essas palavras? A resposta da fonte é direta, sem rodeios, não. E a explicação para esse não é teologicamente muito, muito importante. De acordo com essa análise, amarrar essa passagem exclusivamente à ceia do Senhor acaba criando alguns problemas. Daria a entender que a salvação depende de um ritual e não da fé. Limitaria a alimentação espiritual a momentos específicos. A ideia, então, é que a ceia é sim um símbolo poderosíssimo dessa verdade, mas não é a verdade em si. Ok, então se não é primariamente sobre um ritual, qual é o verdadeiro propósito? Qual é a mensagem central que Jesus queria passar com uma imagem tão forte e tão impactante? A chave para destravar essa passagem toda está aqui. Jesus ensina que as suas palavras precisam ser entendidas num sentido espiritual. Ele estava o tempo todo tentando elevar o pensamento dos seus ouvintes, tirando do plano físico e levando para o espiritual. E esta imagem aqui mostra por que essa distinção é tão crucial. Segundo a fonte, um entendimento equivocado pode levar as pessoas a se concentrarem demais no ritual, no ato em si, e não no relacionamento. A ênfase muda da fé contínua e pessoal para a cerimônia. No final das contas, a passagem abre uma visão de vida espiritual com várias facetas. Não se trata só de um ato isolado, mas de uma existência inteira transformada. É viver por Cristo, encontrando nele o sustento. É viver com Cristo, numa companhia constante. E é viver para Cristo, com um propósito totalmente renovado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai muito além deste versículo.
A análise nos mostra como reconhecer o poder da linguagem figurada pode transformar completamente a nossa leitura de textos antigos, abrindo dimensões de significado que a gente nem imaginava. A pergunta que fica é: como essa compreensão das metáforas pode mudar a forma como a gente lê outros textos por aí?